Olá, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje nós vamos comentar aí um post que o nosso irmão Davi Miranda Neto deixou lá no seu Instagram, a qual ele falou aí que seria muita ignorância do povo da Igreja Deus e Amor achar que Deus ele só fala na Deus e Amor, e foi perguntado para ele quando que virou a chave dele. E ele fala que virou a chave dele quando ele viu que nas outras igrejas Deus também operava milagres, também fazia maravilhas. Vamos ficar aí com o que ele disse aí para você ver. Vi, perguntaram aqui quando virou a chave na tua mente sobre o tradicionalismo da IPDA. Bom, quando eu comecei a ter exposição a outras igrejas e ver o que Deus tem feito de outras formas, em outros contextos. Tem muitas pessoas que estão tão presas numa bolha que elas ficam só no mero tradicionalismo e acham que Deus é somente aquilo lá. E Deus tem que se amoldar aos seus padrões. E Deus não se amolda a padrões humanos. Deus age da forma como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, ao longo da história da humanidade. Seria muita ignorância a gente achar que Deus só trabalha com o povo da Deus de Amor, no Brasil, no século XX, século XXI. Não, Deus ele não tem país, Ele não tem sexo, Ele não tem idade, Ele é atemporal, Ele é eterno, né? Então, Deus é isso aí. O Evangelho genuíno, ele transcende as nossas tradições e transcende as nossas culturas. O Evangelho genuíno é Deus eterno atuando no meio da sociedade. Pois é, queridos. E aí eu quero dizer para você o que eu acho sobre isso, né? Vou dar a minha opinião na versão aí do nosso irmão Davi Miranda Neto. Mas antes, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like que é bastante importante aqui no nosso canal, amém, queridos? Quando você dá o seu like, você está dizendo para o YouTube que o que nós passamos aqui é relevante para você, amém? E o YouTube, por sua vez, tem a indicar os nossos vídeos para mais pessoas, amém? Amados, o nosso irmão Davi Miranda Neto está mexendo ali num vespeiro ali, né? Ele está mexendo ali com alguns medalhões ali, algumas pessoas antigas que acham que ele não é um rapaz de Deus, que ele não é um menino de Deus. Eu já vejo muito pelo lado contrário. Eu acho que ele vai muito pela palavra e isso incomoda muitas pessoas, porque a Igreja Deus e Amor ela era muito fundamentada naquilo que o missionário Davi Miranda falava. O que ele falava era doutrina, e ele disse muito certo mesmo, porque a minha avó ela era da Igreja Deus e Amor, e eles diziam que para ir para o céu tem que ser da Deus e Amor, tinha que ser da Deus e Amor. Isso é um perigo muito grande, porque isso acaba virando uma heresia, e uma religião dessa acaba se tornando uma seita. Eu sei que eu não posso dizer que a Deus e Amor é uma seita, mas é um perigo muito grande. Então eu acho que precisa mesmo se levantar pessoas como o Davi Miranda Neto para falar dessa forma, para abrir os olhos das pessoas. Como que nós sabemos que um local, uma igreja é uma seita? Como nós sabemos que as pessoas estão sendo herege? Quando as pessoas anulam o sacrifício de Jesus. Nós só somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Nós somos salvos porque Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E quando a gente anula o sacrifício de Jesus, isso vira uma heresia. E a denominação que coloca isso como doutrina acaba virando uma seita. Por que existem muitas seitas por aí? Porque as pessoas que são dessa seita, os líderes dela, falam que o anjo veio, falou com ele, e aí ele fez doutrina, como por exemplo, nós temos os mormons, nós temos entre outras igrejas aí, que são consideradas seitas. Por quê? Porque falou que teve uma visão, que o anjo falou com ele, que o próprio Deus falou com ele, e eles acabam colocando isso como doutrina. E aí isso acaba virando uma seita, entendeu? E é o que acontecia na Igreja Deus e Amor. O missionário Davi Miranda, ele falava as coisas e virava uma doutrina, e as pessoas seguiam aquilo que ele falava. Então tem algumas coisas, querido, que eu gosto de fazer, eu faço isso, mas eu não posso colocar como doutrina. Por exemplo, a saia, né? É pecado as irmãs não usarem saia? Depende, se as irmãs usarem uma calça comportada, não é pecado. Só que eu gosto que as irmãs vão de saia para a igreja. Tudo bem, é uma preferência minha, é uma coisa minha, eu gosto dessa forma. Mas se é uma preferência minha, eu não posso colocar como doutrina, como do tipo, se as irmãs não usar saia, elas vão para o inferno, elas não vão ser salvas. Quem é que salva? É Jesus Cristo.
Quem é que salva? É o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A saia não salva ninguém. Então eu não posso colocar isso como doutrina. Se você está numa igreja, por exemplo, que as mulheres só usam saia, você pode usar saia, mas se os líderes falam que a saia ela salva, opa, aí já é uma heresia muito grande. Você não pode ficar numa igreja como essa. Eu concordo que as igrejas têm que ter um padrão mesmo, tem que ter algumas leis mesmo dentro da igreja para seguir, porque senão vira bagunça. Eu também concordo, eu concordo com isso, né? Então eu não vejo problema nenhum, por exemplo, as mulheres na igreja usam saia, não vejo problema nenhum. Só que a gente não pode falar que se você não usar, você vai para o inferno, você não vai ser salva. Aí já é uma heresia, você entendeu? Não vejo problema nenhum. Então, por exemplo, lá na Igreja de Deus e Amor, por exemplo, quando a minha avó congregava lá, era assim que falava: se você não congregar aqui, você vai para o inferno. Salva as pessoas que congregam aqui. Por exemplo, se as pessoas não são batizadas lá e vai começar a congregar lá, ela tem que se batizar de novo. E o batismo ele é um só. Não existe 2 batismos. Isso é uma heresia muito grande. Não pode fazer dessa forma. Então eles têm realmente essa prática. E o nosso irmão Davi Miranda Neto, quando começou em outras igrejas, viu que as outras igrejas pregavam o evangelho, viu que Deus fazia milagres, maravilhas nas nossas igrejas, aí ele disse que virou a chave dele. Ele, opa, peraí, Deus ele opera em outros lugares também. Deus ele fala em outros lugares também. Não é só na Deus e Amor. Por isso que ele diz, é uma ignorância muito grande, em pleno século XXI, achar que Deus só opera na Deus e Amor. Achar que Deus só fala com os irmãos da Deus e Amor. E eu concordo em gênero, número e grau com esse irmão. Existem muitas igrejas ao qual Deus fala com todos os irmãos das outras igrejas. Então, irmãos, eu sei que muitos vão ficar chateados, muitos ficam bravos, mas não é dessa forma. Nós não podemos anular o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus não vai levar só os irmãos da Deus e Amor. Jesus vai levar muitas igrejas, muitos irmãos de outras igrejas. Porque igreja não é o nome da placa. Igreja somos nós. A gente coloca o nome da placa só mesmo para organizar, por um padrão, enfim. Mas igreja mesmo somos nós. Nós somos a igreja. A igreja não salva ninguém. A igreja não salva ninguém. Então nós devemos saber disso. Nós vamos para a igreja porque nós precisamos estar em comunhão com os irmãos, nós precisamos tomar a ceia, que foi uma ordenança de Jesus, nós precisamos nos batizar, que foi outra ordenança de Jesus, nós precisamos ir para a igreja porque lá é pregada a palavra de Deus, e quando é pregada a palavra de Deus, nós nos enchemos de fé, de esperança, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir constantemente a palavra de Deus. É na igreja que nós temos um testemunho que vai também nos ajudar a crescer a nossa fé. É na igreja que nós ajudamos uns aos outros, pelo menos deveria ser assim. Nós temos que ajudar uns aos outros. A igreja é super importante, foi criada por Deus, mas a igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é que nos salva. Nós devemos saber disso, devemos colocar isso em prática, nós não devemos esquecer disso, porque o apóstolo Paulo diz que mesmo se viesse um anjo lá do céu, pregasse um outro evangelho, ele seria considerado anátema, ou seja, maldito. A palavra que foi escrita, que foi deixada, ela não pode mudar, ela não vai mudar. E ela não pode ser moldada por caprichos humanos, de forma nenhuma. Então, querido, eu concordo com o nosso irmão Davi Miranda Neto, é dessa forma mesmo. Infelizmente, muitos não gostam, infelizmente, muitos criticam, mas criticam porque não têm um entendimento bíblico. Por que as pessoas faziam isso? Por que o Davi Miranda missionário fazia isso? Por medo das pessoas saírem da igreja. Olha, se você sair daqui, você vai para o inferno. Medo das pessoas saírem da igreja. Mas nós não somos donos de ninguém, o nosso dono é Jesus Cristo. Eu não sou dono de um membro da igreja, de um obreiro da igreja. Quem é dono é Jesus, não somos nós. E fazia isso por medo, e muitas pessoas ficavam lá por medo. Hoje, no século XXI, as pessoas estão buscando muito a palavra de Deus. E quando a gente começa a ver as igrejas Deus e Amor, principalmente nos bairros, a gente vê igrejas vazias. A gente vê igrejas que só tem pessoas da terceira idade, ou pelo menos a grande maioria. Então, precisamos sim que Deus abençoe grandemente ali o nosso irmão Davi Miranda Neto, que ele possa ser usado tremendamente neste lugar. Não vai ser fácil para ele,
mas ele precisa sim ser usado. Deus, eu acredito que está levantando ele para fazer uma grande diferença. Muitos não estão vendo, muitos estão dizendo que é demônio, muitos estão dizendo que está sendo levantado por demônios, mas eu não vejo dessa forma não, amém? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não é inscrito ainda, se inscreva aqui no nosso canal, porque nós temos vídeos todos os dias aqui, amém, querido? Nós temos também Palavra de Deus às 5 horas da manhã, todos os dias, 5 horas da manhã, nós temos uma Palavra de Deus e uma oração da manhã para você, amém, querido? Eu quero dar um recadinho para você também, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição aqui do canal, é um curso de graça para você que quer aprender a pregar a Palavra de Deus. Você vai clicar nesse link lá, vai colocar o seu e-mail e vai receber no seu e-mail alguns vídeos para ensinar você a ministrar a Palavra de Deus. Se você quiser ir mais a fundo, você vai pagar apenas R$ 85, amém, querido? Então, vai mais a fundo sim, procura aprender a Palavra de Deus para você não entrar numa heresia como essa, para você não ser enganado da forma que muitos irmãos estão sendo enganados hoje. Vou deixar o link na primeira descrição aqui do nosso canal e também vou deixar lá no primeiro comentário fixado para você, amém? É de graça, clica lá, só colocar o seu e-mail, você vai receber em nome de Jesus. Se você quiser o curso completo, você vai pagar apenas R$ 85, amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.